E em que consistiria a santidade? Alguém perguntasse, padre, me diz aí, o que é a santidade? Ou em que consiste a santidade? Isto aqui é muito importante a gente lembrar. A primeira coisa, a santidade consiste na nossa plena configuração com Cristo. Ou seja, esta é a primeira coisa que a gente tem que se lembrar. Nós somos santos na medida em que a nossa vida vai se aproximando do nosso ideal de vida, que é Jesus Cristo. Então, isto é o primeiro elemento. É um processo que a gente pode chamar de cristoconformação, ou a gente também poderia falar de cristificação, né? Nós, quando somos batizados, nós nos tornamos cristãos, que em grego quer dizer um outro Cristo, Christianoi, né? É um outro Cristo, ou Christianos, né? Isso significa que, quando somos batizados, fomos identificados com o Filho de Deus. O problema é que depois nós andamos a pecar, né? Então nós vamos nos afastando deste ideal que Deus já havia nos configurado a Ele por força do nosso batismo. Depois, toda a nossa vida, então, é procurar recuperar aquela imagem de Deus perdida em nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso: ser santo é configurar a nossa vida a Cristo. A segunda coisa, que é esta configuração da nossa vida a Cristo, é uma perfeição na caridade, tá bom? Se vocês fossem meus paroquianos, certamente Deus já ouviu o padre falar desse negócio, entendeu? Por quê? Porque eu insisto demais nisto. A nossa vida cristã não consiste em cumprir leis, por mais santas que elas sejam, e por mais que a gente vá cumpri-las ao longo do nosso caminho de vida. Mas não é isso que nos faz cristãos. E nem a nossa santidade consiste num cumprimento escrupuloso, meticuloso das leis. Não é isso. Vou falar uma coisa até mais importante. O nosso ser cristão, ou a nossa perfeição cristã, nem consiste em repetir aqueles ritos que são os mais santos da igreja. Nem é isto. Tudo isso, claro, a gente vai fazer, né? Mas tudo isso depende de um fundamento muito grande, que é aquela vida segundo Jesus Cristo. E a vida segundo Jesus Cristo é uma vida fundada no amor. Foi Ele quem disse: nisto conhecerão os meus discípulos. Ele não falou se a gente fosse na missa, se a gente cumprisse os mandamentos, que a gente fizesse milagre, que a gente construísse igreja, que a gente fizesse boas pregações. Não. Nisto conhecerão os meus, se amardes uns aos outros como eu vos amei. É isto que nos distingue como discípulos de Jesus Cristo. Não me entendam mal, eu não estou falando que construir igreja é ruim, que a missa é ruim, que cumprir os mandamentos, não é isto. Eu só estou dizendo que a nossa conformação a Jesus Cristo significa um caminho de progresso, particularmente na caridade. Se a gente olhar, na verdade, a vida de Jesus foi fundada no duplo mandamento do amor. No amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo, a nós, né? Daquele modo como Deus mandou que Ele nos amasse. Então, este processo é um processo de amadurecimento no amor, na caridade, que vai fazendo com que nós nos unamos sempre mais a Deus e façamos uma experiência sempre maior da presença de Deus em nós. Ou seja, nós começamos neste processo de conformação a Jesus, que é um processo de crescimento na caridade. O que vai acontecendo? Nós vamos nos unindo mais perfeitamente a Deus. A Deus se une por amor. Se Deus é amor, com Deus se une somente pela vivência do amor. E por fim a gente pode dizer, então deste modo, né, na medida em que eu vou me unindo a Deus, cada vez mais, então eu vou unindo também a minha vontade à vontade de Deus. Eu vou passar a querer aquilo que Deus quer para mim. É muito bonito como Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, lá no número 22, onde ele escreve o que ele chama de princípio fundamento, ele vai dizer: nem riqueza, nem pobreza, nem saúde, nem doença. Esses extremos é para dizer que não é isto que conta, o que conta é fazer a vontade de Deus. Então não é se eu sou rico, se eu sou pobre, isso não faz diferença nenhuma. Porque eu posso ser um pobre miserável, apegado no único alfinete que eu tenho na minha vida, não adianta nada ser simplesmente pobre materialmente. Ou posso ser um rico extremamente orgulhoso, avarento, e posso ser um santo rico e pode ser um santo pobre, na medida que eu configuro a minha vontade, a vontade de Deus, e eu passo a querer só aquilo que Deus quer. Claro, se eu estou unido a Deus pelo amor, então eu também vou querer aquilo que Deus quer. A gente pode dizer assim, em suma, em resumo,
Então, o que significa a santidade? Na verdade, é um caminho, porque a santidade não é um dado de fato, não é que a gente acorda santo, né? Então, é um caminho de assimilação da vida de Jesus Cristo, por meio do crescimento das virtudes e em especial da caridade.